todos sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. A Câmara Municipal realiza nesta noite uma sessão solene para a entrega do título honorífico de cidadão mogiano ao ex-vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães pelos relevantes serviços prestados ao município nos termos do Decreto Legislativo número 250, de 11 de abril de 2025, de iniciativa da mesa diretiva. Pedindo a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene. Solicito ao nosso vereador Marcos Furlan que acompanhe as autoridades que serão nominadas pelo secretário da sessão, o nosso vereador Bigêmeos, para comporem a mesa. Boa noite a todos. Convido para compor a mesa a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaioli. Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região de São Paulo, Nelson Bueno do Prado. Promotor de Justiça de Mogi das Cruzes, Dr. Leandro Lipe Guimarães. Coordenador da Policlínica da UMC, Dr. Melquides Machado Portela. Policial científico, Ediel Braz Soares. Presidente do União Futebol Clube, Delmiro Gouveia. Agora peço com uma calorosa salva de palmas o homenageado dessa noite, Benedito Faustino Taubaté Guimarães.
Solicito ao vereador Bigêmeos que cite os nomes das demais autoridades ou personalidades presentes. Chefe de gabinete da prefeita, Neuza Marialva. Secretário de Segurança, Gilberto Ito. Secretário adjunto de Urbanismo, Jefferson Martins Borges. Presidente do Lions Clube Itapetí, Rose Cardoso. Também fazer aqui um agradecimento especial à esposa, né, a dona Odete Peretti, os filhos, né, o Eduardo Peretti e o Vinícius Peretti, as noras Cíntia Peretti, Celeste Peretti, os netos e bisnetos. Informo que esta sessão solene é transmitida ao vivo pelo canal digital 3.2, TV aberta, pelo site da Câmara, redes sociais do Legislativo, Facebook e YouTube. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para entoarmos o hino nacional que será executado pelos músicos da Sinfônica de Mogi.
Solicito ao secretário da sessão que faça a leitura dos dizeres inseridos no título honorífico de cidadão mogiano. Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, de acordo com o Decreto Legislativo número 250, de 11 de abril de 2025, de iniciativa da Mesa Diretiva, confere ao ex-vereador e sempre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães o título honorífico de cidadão mogiano pelos relevantes serviços prestados ao município Mogi das Cruzes, 26 de junho de 2025. Quero agradecer também ao Rubens de Oliveira, diretor do Lions Clube do Itapetí. Muito obrigado pela presença. Convido as autoridades da mesa para me acompanhar na entrega do diploma de cidadão mogiano ao nosso ex-vereador, sempre vereador Taubaté Guimarães. E também quero convidar o nosso vereador Marcos Fulano também para acompanhar essa entrega. Teremos agora uma apresentação especial dos músicos da Sinfônica de Mogi das Cruzes em homenagem ao mais novo cidadão mogiano, Taubaté Guimarães.
Nossos agradecimentos aos músicos pela bela apresentação, o dueto da Sinfônica de Mogi, teclado Lucas Pereira, no sax, Everton Rodrigues. Obrigado, viu, maestro, pela parceria de sempre. E nesse momento, nosso sempre vereador Taubaté, nessa cerimônia sempre tem um vereador que fala em nome do Legislativo mogiano, mas foi uma briga, né? Eu falei assim, então vamos dividir esse espaço aí, 2 minutinhos cada um, então vou passar a palavra aqui ao nosso sempre presidente dessa casa, o vereador Marcos Furlan. Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui no dia de hoje. Quero cumprimentar o nosso presidente, o vereador Francimário Vieira, Farofa, nosso primeiro secretário aqui da ocasião, o vereador Bigêmeos, nossa prefeita, Mara Bertaioli, cumprimentar os doutores Melquiades, doutor Leandro, Lipe, doutor Nelson Bueno, doutor Delmiro, meu amigo também, por que não, doutor Ediel, e cumprimentar o nosso homenageado, o vereador Taubaté. Em nome dele, eu cumprimento a todos, a nossa Odete. É uma satisfação estar aqui falando, né, o que falar do Taubaté. Eu vou usar um pouquinho das palavras do então vereador Cuco, o Taubaté. O Cuco, quando nós íamos em eventos, ele falava que eu era meio parente dele, porque a minha tia Sema foi casada com o seu tio Camilo Faustino de Mello. Então a gente se considerava meio parente. E eu pude acompanhar o então vereador Taubaté, eu enquanto atleta, professor de karatê, eu vinha muito aqui conversar com o Taubaté, sabendo que o Taubaté gostava, dentre outras coisas, do esporte, em especial do nosso União. E sempre fui muito bem atendido, sempre muita gente aqui no gabinete do Taubaté, gabinete sempre lotado, né? E por que não pude me espelhar nele para me tornar vereador? Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelos seus préstimos ao serviço público, à nossa cidade. E esse título oferecido aqui pela nossa mesa, pelo vereador, em especial pelo vereador Farofa, é muito justo, e quando eu soube aqui da cerimônia, eu falei, eu tenho que vir, porque eu acompanhei um pouco da vida do Taubaté como vereador, eu então como munícipe, e depois fui colega, né, por 2 mandatos, eu pude acompanhar e aprender muito com o Taubaté aqui nessa casa, aprender como atender as pessoas, como fazer um projeto de lei, fazer alguns documentos aqui para o Executivo e me comportar como vereador. Então, é uma satisfação imensa estar aqui. Esse título é a maior honraria que a cidade pode oferecer a uma pessoa, mas uma pessoa que prestou muitos serviços ao nosso município, à nossa cidade e, por que não, ao nosso país. Parabéns, Taubaté. Eu acho que tua família está aqui, os filhos, o Peretti, o Vinícius, os netos, em nome do Tiago, cumprimento aos netos. Você honra muito sua família e honra muito sua cidade, e por isso, essa homenagem aqui hoje. Parabéns, Deus continue te abençoando, continue te deixando cada vez mais forte, que parece que quanto mais o tempo passa, o Taubaté está cada dia mais forte para aqui continuar contribuindo com a nossa cidade. Parabéns, Deus abençoe. Passa a palavra agora ao nosso primeiro secretário, vereador Bigêmeos. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, presidente dessa casa, vereador Farofa, o vereador Furlan, pelas palavras, a nossa prefeita Mara Bertaioli. Em nome de todos os secretários, cumprimento Neuza Marialva, Nelson Bueno do Prado, desembargador, Dr. Leandro Lipe Guimarães, promotor de justiça, Dr. Melquiades Machado Portela, coordenador da Policlínica, meu amigo, faz um trabalho lindo com aprendizes também, Ediel Braz,
presidente do União, Delmiro Gouveia, Benedito Faustino, que é o homenageado dessa noite. Parabéns, Tauba. Homenagem digna e merecedora para você. E em nome da esposa, Odete, cumprimento toda a família. E aqui eu vou fazer um breve relato, muito rápido, Farofa, que alguns talvez no começo não vão entender, mas eu estou vereador, não tive a oportunidade nem a honra de dividir essa Câmara com o Taubaté, mas esse vereador que está falando tem uma pequena parcela da participação do Taubaté. E alguém deve estar perguntando por quê. E com todo respeito, dona Odete, todo respeito, eu conheci o Taubaté, para quem não sabe, vi uns amigos do meu pai aqui, eu sou filho do Piauí, falecido Piauí, e meu pai sempre falou de política no bar dele, sempre falou muito de política, e eu ficava encantado. E o Tauba, com toda a intimidade, o Tauba ia lá conversar com meu pai, tomar café com o Jair Boer, então, e eu achava fantástico um vereador no bar. Aquela criança olhava e eu falava assim, ó, pai, o que ele é? Ele falou assim, ele é vereador. E eu olhava e falava assim, uau, o cara é vereador. E aí eu falava com meu pai assim, eu falava, pai, mas ele é vereador de verdade? Porque como eu era criança, meu pai foi candidato e não foi eleito. E aí eu falava que meu pai era vereador, o pessoal falava, não, seu pai não é vereador, ele não ganhou. Aí quando eu olhava o Taubaté, eu falava assim, mas ele é de verdade? Aí eu falava, não, ele é de verdade, o Taubaté é de verdade. E eu falava, pai, eu quero ser vereador um dia. Então, por isso que eu falo que tem uma pequena parcela do Tauba, a amizade dele com meu pai, os convites que ele ia lá, tomava o café, falava da política da nossa cidade. Então, eu fiz questão de estar nessa homenagem, Tauba, porque é aquele trabalho que é reconhecido e quando você não percebe, mas você planta em outras pessoas. Está aqui uma pessoa falando para você, falando do seu trabalho e que hoje dá continuidade para a nossa cidade, em trabalho nessa Câmara Municipal. Então, muito obrigado pela amizade que você tinha com meu pai, obrigado pela amizade, e com o passar do tempo fui conhecendo o filho, os netos, e outra curiosidade, que eu não podia pedir voto para os netos, né? Fiz jiu-jitsu com os meninos, conheci a Bruna, mas não podia pedir voto, porque os netos e a família já falavam, o meu avô não tinha nem chance, não tinha nem como falar. Mas, Tauba, parabéns, uma homenagem digna de quem ajudou a construir a nossa Mogi das Cruzes, quem contribuiu para a nossa cidade, que deixou um legado. Não é à toa que essa noite é dedicada a você. Parabéns, Tauba, que Deus abençoe você. Solicito agora o nosso secretário, o vereador Bigemos, que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Farofa. Obrigado, vereador Bigêmeos. Cumprimentar aqui o meu caro colega, vereador Marcos Folan, grande amigo, que a gente compartilha o dia a dia aqui nessa Casa de Leis. Fazer um cumprimento especial aqui também à nossa prefeita Mara Bertaioli. Uma alegria, Mara, você está aqui conosco. A Neuza Marialva, nossa chefe de gabinete, cumprimenta todos os funcionários da prefeitura, todos os secretários aqui presentes. Ao doutor Nelson Bueno do Prado, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Muito obrigado, doutor, pela sua presença, nos honra muito. O nosso promotor de justiça, doutor Leandro Lippe, muito obrigado, doutor, nos honra muito você estar aqui nessa casa. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve à frente do Ministério Público aqui na cidade de Mogi das Cruzes. A gente não sabe que não é fácil, principalmente na área do meio ambiente, não é fácil, mas parabéns pelo teu trabalho sério que se realiza na nossa cidade. A meu amigo Ediel Braz, né, Ediel? Grande amigo, grande parceiro, a qual tenho uma alegria de ser amigo. Doutor Delmiro Gouveia, e quero fazer um cumprimento aqui especial a meu conterrâneo, amigo, parceiro, irmão, doutor Melquides, né, que é o nosso sempre vice-prefeito, foi vice-prefeito de 96 a 2000, do nosso saudoso prefeito Valdemar Costa Filho. É uma alegria, e eu vi o prefeito Amara, as oportunidades que eu tenho de conversar com o doutor Melquides, quando vou na policlínica, a gente aprendeu um pouco os conselhos que ele me dá, então a gente aprende. Obrigado, doutor, por sempre me ajudar e sempre acreditar em mim. E quero aqui saudar
ao grande homenageado dessa noite, o nosso vereador, sempre vereador Taubaté. E fazer um cumprimento especial à dona Odete aqui presente. E obrigado, né, por você ceder por 28 anos essa figuraça que é o vereador Taubaté para ajudar no crescimento da cidade de Mogi das Cruzes. Aos filhos, ao Vinícius, que eu conheci hoje, eu falei, Vinícius, mas se eu te encontrasse na rua, eu já ia perguntar se era irmão do doutor Peretti, parece muito. Doutor Peretti, grande amigo, parceiro, né, Peretti, há muitos anos aí. Igual quando eu cheguei em Mogi, em 97, já conheci o doutor Peretti. Aqui também as noras, a Cíntia e a Celeste. E é uma alegria. E eu tenho uma passagem muito bacana, e o que eu carrego comigo, doutor Milclides, é gratidão. Se eu estou aqui hoje, eu tenho sido muito grato às pessoas que me ajudaram. E quem conhece a minha trajetória sabe disso. Eu tenho uma história hoje, 19 anos no PL, e você sabe quem foi, prefeita? O meu padrinho que abandonou a minha ficha? Taubaté Guimarães. Eu estava um dia na Cantina Italiana Dange, trabalhei por 14 anos na Cantina Italiana Dange, a choperia foi que eu inaugurei, trabalhei de garçom lá. E o Ângelo Lazura, aquele jeitão dele italiano, doutor Lipe, o telefone tocou uma sexta-feira, acho que umas 15 para 7 da noite, para 19 horas, o telefone tocou, quem atendeu logo? O Ângelo Lazuri. Ô Farofa, o que é? Ô Farofa, Taubaté e o Valdemar quer falar contigo? Aí eu falei, Taubaté e o Valdemar? E o Taubaté sabia que eu tinha muita vontade de conhecer o Valdemar, e eu tinha sido candidato, Vinícius, tinha feito 900 votos, 886, uma coisa assim. Aí o Taubaté falou, o deputado Valdemar quer falar contigo, tal, tal. Aí ele foi, o deputado Valdemar me convidou, o Taubaté foi comigo, abandonou minha ficha. E uma história interessante, Mara, mas tudo é Deus na vida da gente. Na eleição seguinte, eu estava no PSL, a gente fez a Vera Rainha, e depois a gente tinha mudado para o PPS. Eu fiz 1.280 votos, eu rodei e o vereador Oswaldo de Jundiapeba entrou com 1.000 e poucos votos. Mas aí a gente vai entendendo, e aqui fazer um cumprimento especial também ao doutor Jair, um grande parceiro do Taubaté, muito dizendo aqui, né, doutor, de luta. E aí toquei a vida no PL, começamos a trabalhar, e olha meu privilégio, Neuza, ele abonou minha ficha, e eu tive o privilégio, Vinícius, de ser vereador com Taubaté Guimarães em 2016 e 2020 aqui. Muitas vezes dava risada de um garçom, entrei aqui numa Câmara Conservadora, que era difícil, renovações foi 4 vereadores. Se eu não me engano, eu, Edson e o Maurinho Doidmec. E chegamos aqui, não é fácil. Muito dava risada, outros acreditavam, o Taubaté, o Ceará, só me chamava de Ceará. Ceará, vamos, vai dar certo. E muitas vezes, eu sentado naquela última mesa lá, o Taubaté chegava, começava a contar a história de Mogi, ajudando, a gente tinha a humildade de conversar, ele falou assim, esse projeto, eu acho que o caminho é esse, essa indicação é essa, e o Taubaté contribuiu muito para o meu crescimento nessa casa. Taubaté, muito obrigado, que Deus possa te abençoar grandemente, saúde, né? Como o Furlan falou, chegando a 80 anos, bem, e dedicado ainda, não como vereador, mas como sempre vereador, no dia a dia, nos bairros que eu sei, que muitas vezes as pessoas conversam, esses dias eu conversei com o Taubaté. E a minha colônia gosta muito do Taubaté. E muitas vezes o meu pessoal falava assim, Taubaté, eu sempre votei em você, mas agora o doido do Farofa, aí até falavam, esse doido é candidato aí, eu vou ter que ajudar, o Taubaté é um menino bom. E aí, começamos a ter essa convivência aqui na Câmara Municipal. E outro privilégio, Bigêmeos, hoje, a maior honraria da cidade, eu sendo presidente dessa casa, a mesa diretiva, com Edson Santos e também com o vereador Maurinho Despachante, né, que estamos na mesa diretiva, e foi uma briga, né, que o Maurinho queria falar também em nome da Câmara, mas aí hoje era um encerramento, tinha uma missa e tal, e ele é muito envolvido, e ele falou assim, leva um abraço ao grande amigo Taubaté. Mas os desafios são tremendos, dona Odete, e a gente tem que agradecer, porque a gente só sabe o que passa uma família de quem é político, o doutor Milquides sabe disso. Não é fácil. Você sai 7 da manhã, chega às 11 da noite, muitas vezes você não vê o filho crescer, muitas vezes você não dá atenção à esposa, a esposa já fica chateada que tem um aniversário, tem um jantar de família, e você na luta no dia a dia. Foi o que você demonstrou nesses 28 anos de trabalho nessa casa, incansável, sempre trazendo pautas de interesse do munícipe. Não do seu interesse próprio, que eu acompanhei muitas vezes você chegar, Ceará, tem uma pauta aqui, o crescimento da cidade, que não sei o quê, nós temos que ver isso, tem que falar com o prefeito. Isso é muito bacana de se ver. Política, a gente fala, e principalmente quem está nesse meio, e principalmente no meio que está desacreditado, doutor Milquides, isso é um chamado. Como um padre tem um chamado, como um pastor tem um chamado,
como o doutor Lipe tem um chamado que não é fácil, como um juiz de direito, um desembargador. A missão nossa de servir a cidade e de servir a cidade com muito respeito ao nosso munícipe, trabalhando no dia a dia, responsabilidade com as coisas públicas. E muitas vezes eu brinco com a nossa prefeita Mara Bertaioli. Eu falei, Mara, você é tão tranquilinha lá, esposa do conselheiro Marco Bertaioli, foi uma grande presidente do Fundo Social. Você quer se envolver nisso mesmo? Aí ela deu risada, Farofa, eu quero cuidar da minha cidade. Eu falei, então seja bem-vindo ao PL, que ela veio ao PL, para nós foi uma grande alegria, e você tem provado no dia a dia que você está capaz de assumir essa cidade. Então, Taubaté, mais uma vez, eu fico muito feliz de Deus me proporcionar, de estar com saúde, de estar na presidência dessa casa e te presentear com a maior honraria que essa casa pode oferecer, que é o título cidadão mogiano. Essa honraria é uma honraria, mas a gente sabe que não chega nem perto do que você merece, do que você fez para as famílias da cidade de Mogi das Cruzes. Em bairros esquecidos, que nunca ninguém ia, se falava em Taubaté Guimarães. Porque para andar nos bairros de divisa tem que ter coragem. Porque muitas vezes o serviço não chega. E você estava lá. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço a Deus de Deus ter colocado você na minha vida, de fazer parte desse grande partido, a qual eu tive o privilégio de ser vice-presidente estadual do PL por muitos anos. E se eu consegui isso, foi Deus, porque você me apresentou naquele momento o nosso sempre deputado Valdemar Costa Neto. Sem vaidade nenhuma, me levou a esse menino, faz voto, é um menino bom, um menino sério. Nunca vou esquecer isso na minha vida, porque a gente tem que ser grato. Gratidão eu carrego o resto da minha vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, se vocês estão aqui hoje, porque o Taubaté fez parte da vida de vocês em algum momento. Que Deus possa abençoar grandemente, com saúde, sabedoria, e que você vai contribuir muito. E pode vir nos ajudar aqui, a gente arruma uma salinha para você me ajudar no dia a dia, emprestar um pouco da sua experiência. Que Deus abençoe a todos. Solicito ao vereador Farofa que reassuma a presidência. Nesse momento, convido para fazer uso da palavra a nossa prefeita da cidade de Mogi das Cruzes, Mara Bertaioli. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, vereador Farofa, vereador Gêmeos, vereador Marcos Fulan, o nosso grande homenageado de hoje, sempre vereador Taubaté. Taubaté, tudo que falaram aqui é exatamente o que você é. Eu lembro que quando se falava em vereador, tinham aqueles vereadores famosos, né, Bi? Que todo mundo conhecia. Quem estava no meio? Taubaté. Então, assim, tudo que está sendo falado hoje e que as pessoas estão reconhecendo o seu valor como político, mas principalmente como homem que ama essa cidade, é pouco, pelo que você fez. Queria cumprimentar o Dr. Nelson Bueno do Prado, que é desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Leandro Lipe, promotor de Justiça de Mogi das Cruzes, o nosso sempre vice-prefeito, o Dr. Melquiades Machado Portela, e eu queria muito que vocês dessem uma grande salva de palmas a esse grande homem que também construiu muito pela cidade de Mogi das Cruzes. É uma honra ter o senhor aqui. O Ediel Braz, da nossa Polícia Científica, Dr. Delmiro Gouveia, presidente do União Futebol Clube e também apaixonado pela cidade de Mogi das Cruzes.
Queria cumprimentar a Odete, o Perete, o Vinícius, o Rafa, a Bruna, o Tiago, o Rodrigo, o Matheus não está aqui, a Celeste, a Cíntia, e em nome de todos vocês, o Murilo, e cumprimentar toda a família. Quando a gente fala nas pessoas que estão envolvidas na política, a gente não pode esquecer da família, né, Taba? Porque se você trabalhou tanto pela cidade, se você fez tanto o que você fez, é porque você tinha uma estrutura em casa. A estrutura da Odete, que cuidava dos meninos, que estava sempre cuidando da sua família, dos seus netos, dos bisnetos. Então, eu acho que muito do que você é hoje e dessa homenagem que você está recebendo hoje é porque você sempre teve uma grande mulher do seu lado. Então, Odete, você é merecedora... Diego, deixa eu falar com ela. Você é merecedora de estar aqui e você pode ter certeza, o Taubaté é o homem que ele é hoje, muito por ter você do lado dele nos momentos que ele mais precisou. Então, que Deus continue te abençoando. Você é uma dama. Queria cumprimentar a Neuza Marialva, em nome da minha chefe de gabinete, em nome da Neuza, cumprimentar os secretários aqui presentes. Também não podia deixar de cumprimentar a nossa Sinfônica de Mogi, com seu dueto, que no teclado estava o Lucas e no sax o Everton. Enfim, todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Seu Fernando, fiquei muito feliz de ver o senhor também. Fiquei muito feliz de vê-lo bem e que orgulho, né? Desse irmão recebendo um título tão merecido. Então, um beijo para o senhor também, fiquei muito feliz de vê-lo. Queria muito dizer que eu, estando como prefeita Taubaté, é uma honra voltar à Câmara em momentos tão emocionantes. E você pode ter certeza que hoje é uma noite dessas. Eu sempre tenho que seguir meu protocolo, as coisas, né, mais sérias, mas eu acho que eu tenho que falar de coração para você. Porque quando eu falo do Taubaté, a palavra que me vem à mente é lealdade. E o Farofa falou muito bem, gratidão. Quando o Marco foi vereador e quando foi prefeito, você sempre esteve ao lado dele. E vocês podiam até, enquanto vereador, discordar de algumas coisas, mas você, com a sua experiência e com a sua generosidade, você sempre conduziu o Marco. E ele sempre falou o quanto ele te admira. E ele não pôde estar aqui hoje porque ele está eu nem sei onde ele está. É tanto lugar que ele está. Ele está em alguma cidade aqui do interior. Mas ele falou assim para mim: Mara, dá um abraço no Taubaté. Diga a ele o quanto ele é merecedor disso e o quanto ele sabe que ele pode contar comigo, o tanto que eu contei com ele durante toda a nossa vida pública e política. Então, Taubaté, a lealdade, a amizade é muito mais do que qualquer título. Você, além de ter sido um vereador brilhante, que sempre trabalhou pela cidade de Mogi das Cruzes, você sempre foi um amigo essencial. E eu posso falar uma coisa, a gente tem exemplos, e o exemplo diz tudo. E você tem 2 filhos que são exatamente o que você é. O Perete, o Vinícius, eu conhecia, porque o Vinícius, pai do Rafa, quando o Rafa era pequenininho, estudando na minha escola, era um dos melhores amigos do meu sobrinho. Então, eu conheço vocês como família. Então, sempre conheci o Vinícius como pai do Rafa, marido da Celeste. Mas eu conheci o delegado Perete, conheci
Seu tio avô. Eu conheci o Peretti agora mais na campanha e ele é exatamente o que você sempre foi. Ele é leal, ele é amigo, ele trabalha que nem um doido e ele honra todo dia o seu nome. Então você criou junto com a Odete 2 filhos maravilhosos que vão levar o seu nome para além dessa cidade. E eu acho que tudo o que você fez por essa cidade, pelas pessoas da nossa cidade, tá exemplificado nos seus 2 filhos, que são homens de caráter e que também fazem o bem. Não é um homem, a gente não pode dizer de um político, ele pode ser um ótimo político, mas primeiro ele tem que ser um grande homem, e você é. Então, tudo que eu vou falar é pouco, pela lealdade, pela amizade e sempre pela mão aberta, no sentido de dar a mão e levar junto para caminhar com você. Queria muito que você se orgulhasse sempre do que você construiu aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Não só na segurança, mas em todos os aspectos que a cidade precisava. Eu lembro do seu gabinete lotado. Você atendia Deus e o mundo. E é isso que a gente tem que ser. Quando a gente escolhe a vida pública, a gente precisa primeiro saber que a gente vai servir as pessoas e não as pessoas vão nos servir. Nós servimos a nossa comunidade, nós servimos a nossa cidade. Então, eu estou muito feliz em estar como prefeita hoje e poder ver você e te aplaudir de pé nessa homenagem. Que Deus continue te conduzindo, que você continue sendo esse homem forte não só por fora, mas principalmente com o coração gigante que você tem. Que Deus abençoe você, toda a sua família, e eu acho que o Taubaté merece uma salva de palmas em pé. Queria cumprimentar também o vereador Rodrigo Romão, que também chegou aqui. Você vê, Taubaté, a quantidade de vereador para te homenagear. Então, Taubaté, hoje é pouco para você. Parabéns. Mais uma vez aqui fazer um cumprimento aqui ao nosso colega vereador Rodrigo Romão, que também na época assumiu como suplente nessa casa, teve a alegria e o prazer de trabalhar ao lado dessa casa como vereador do nosso sempre vereador Taubaté. Obrigado pela presença. Prefeita Mara, e o Taubaté é uma pessoa especial mesmo, eu vou falar aqui, para tirar o doutor Milquides, para o doutor Milquides, assim, tanto convite, pessoal, que a gente faz para o doutor Milquides. E o doutor Milquides hoje aqui, viu, é um grande amigo, grande parceiro, viu? Com a palavra, o mais novo cidadão mogiano, Taubaté Guimarães. Boa noite a todos. Chegando aonde estou agora, me dá a forte impressão de que nós estamos em sessão. Só que falta a matéria a ser discutida. Mas meus agradecimentos pela presença das dignas autoridades já nominadas. Se eu nominá-las novamente, vai demorar muito. Eu não tenho muita coisa a falar não, viu gente? Porque tudo já foi falado.
mas mesmo assim preciso agradecer, especialmente essa mesa diretiva. Eu estava sentado ali, não estava passando bem não, porque estava muito inclinada, só tem cobra, está pesada essa mesa. Vereador, doutor Melquiades, prefeitas, vereadores, mas a minha saudação a todos vocês, aos vereadores que aqui estão presentes, muito bem, esta casa representada pelos vereadores que me outorgaram o título da cidadania mogiana, o que muito me envaidece e servirá de exemplo para toda minha amada família. Eu sei que é muito difícil falar hoje para mim, dificílimo. Tomara a Deus que a emoção não seja razão de eventuais deslizes. Recebi uma advertência da minha casa para que não me atrevesse a falar sem ter escrito a minha fala. Evite deslizes, não há necessidade de você passar por isso. Você já está afastado da Câmara há 5, 6 anos. A falta do hábito pode levá-lo ao esquecimento. Ainda bem que aí não falou idade, né? Pode me levar ao esquecimento. Mas o que eu quero dizer aos familiares? Que aqui está o meu discurso. Aqui está. Só que, mentirinha, vou deixar para o finalmente. O que eu quero deixar muito claro, meus amigos, é que quem veio da roça, quem veio de um bairro distante daqui, com 15 anos de idade, não é fácil. Enfrentar as adversidades encontradas pela frente, meus amigos, é muito difícil. A minha amada mãezinha trouxe o meu irmão Fernando, que já tinha 20 e poucos anos, eu com 15 e meu irmão Carlos com 8, 9 anos. Foi difícil. Mas eu acreditava em Deus, porque na roça a gente aprende muito a falar em Deus e exercitar continuamente através da igreja que existia em Quiririm. Eu tocava o sino na igreja. Aqui estão presentes muitos daqueles que nasceram em Quiririm, onde eu nasci. Eu frequentava a escola em Quiririm com uma colega que deu a filha para mim e para a Odete em casa, para nós cuidarmos. Casou-se com Vinícius, Celeste, aqui está. Tem muita gente de Quiririm, que a minha cunhada Maria está aqui, também com seus filhos, hoje em Mogi. Olha como o mundo, como é bonito, como Deus é justo. Ele une quem tem valor. E ele já vislumbrava que eu teria valor no futuro. Como dizia o grande locutor esportivo, que eu gostava demais. Ele era impecável, Fiore Giliotti. Abram-se as cortinas e começa o espetáculo. Para mim, as cortinas se abriram a partir do ano de 1957, quando eu vim morar em Mogi das Cruzes. Nós, enquanto criança, olhávamos as estrelas e cada garoto vislumbrava a estrela de uma forma. Quando eu vim para Mogi, em 57, eu olhava as estrelas e falava, meu Deus, qual é a estrela aquela? Que eu não lembro mais, que cada um dava uma forma às estrelas. Mas hoje eu quero dizer a todos que, para mim, nessa solenidade extraordinária, que vai ficar para mim em memória eternamente, como eu disse a priori, as cortinas em Mogi das Cruzes se abriram para mim, e para minha mãe, para o meu irmão, e começou o espetáculo da minha vida nesta cidade abençoada. Começou o espetáculo. Logo que aqui cheguei, trabalhei 3 anos na farmácia do meu tio. Eu precisava de emprego, tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa na vida, e meu tio era o único farmacêutico formado pela USP.
que tinha uma modesta farmácia no bairro de Xangai. E aprendi muito com ele, muito, muito, muito. Só que durante esse período que eu estava trabalhando na farmácia, um amigo me levou para jogar no União. Taubaté, vamos lá no União. Ih, mas tem que usar chuteira? Tem, mas eu não tenho chuteira, nunca vesti uma chuteira, andava descalço em Quiriri, pé no chão. Como é que eu vou fazer no União? Mas vamos lá. Consequência disso foi o quê? Eu fui campeão por 3 vezes no União, no sub-15, sub-15 não, perdão, no infantil, naquela época não tinha essa classificação, no infantil, juvenil e no time principal. Mandei para o doutor Melquides, que me dá a honra da presença, doutor, e vai ficar sabendo o que a União representa para mim, minha vida e para a minha história, dentro da abertura daquilo que eu faria, abre-se as cortinas. Tudo isso está embutido nas cortinas abertas. E aí, fui campeão por 3 vezes consecutivas no juvenil e no principal. Graças à União, graças a esse clube que eu tenho no coração e vou ter pela eternidade, que eu consegui emprego, porque jogava futebol, estava me destacando. Foi quando a Rua do Brasil me convidou para jogar lá e eu ganhava um salário muito bom. Fiquei 1 ano e poucos meses na Rua, a Mineração Geral do Brasil me levou, Taubaté, vai ganhar mais aqui, vem jogar com a gente. Eu fui, porque eu precisava de dinheiro. Era eu, minha mãe, e o meu irmão Carlos já tinha voltado para Quiririm. O Fernando, que aí está, com o meu irmão mais velho, com 93 anos, ele já estava no emprego dele em São Paulo, trabalhando, mas eu ficava sozinho com a minha mãe, porque o meu irmão foi morar com a minha irmã em Quiririm, voltou para lá. Então, gente, não foi nada fácil. E graças à União que eu tinha conseguido emprego, portanto, e tinha um salário que equilibrava a nossa estada em Mogi. Daí, o que aconteceu comigo? Fui trabalhar, entrei na Guarda Civil do Estado de São Paulo em 1963. A vida começou a melhorar. Em 64, casei com a rainha da família, Odete Peretti, com a rainha Odete. Em 69 nasceu o Peretti, em 71 Vinícius. As nossas pérolas da vida. Essas 2 crianças maravilhosas, e até hoje continuam sendo pérolas. Meus amigos, eu não parava de lutar. A Odete lecionando e eu a busca de situação cada vez melhor. Foi quando, na Guarda Civil, trabalhando no Fórum de Mogi, eu aprendi muitas coisas. Fiz o magistério, por sugestão da Odete, depois fui fazer faculdade de Direito na Universidade de Brás Cubas, na Rua Francisco Franco. Vejam, a gente não parava, não podia parar, não podia, tem que procurar, de qualquer forma, a melhora de vida, sobretudo quando chegam 2 crianças para nós cuidarmos. Fui fazer concurso para oficial de justiça. Imaginem, os senhores, 226 vagas para todo o estado de São Paulo. Eu não sabia o número de concorrentes, eu não sabia. Doutor Melquides, quando chego no Morumbi, na ala intermediária, lotado de concorrentes. E anunciava, olha, 1,30 m um do outro, senão nós vamos recolher. Fica todo mundo para fora, quem for recolhido não volta mais a fazer exame. Então, nós ficávamos com medo. Eu ficava aqui 1,5 m, será que tem 1,5 m? Será que tem 1,70 m, 80 m? E ficava naquela dúvida. Bom, aí ficamos fazendo concurso. Achei que tinha sido muito bem. Quando eu volto para Mogi, no trem, um sargento da Polícia Militar, que foi fazer o concurso, falou, Taubaté, você viu quantos candidatos tinha? Eu falei, vinha, acho que uns 5 mil. Tinha 19.850 candidatos. Eu falei, estou morto. Não vou conseguir passar, porque 226 vagas para todo o estado, com esse número de concorrentes, meu Deus, eu fui bem, mas não tinha esperança. Mas como tudo é possível para Deus, eu tinha muita fé. Onde há fé, há esperança.
estava no fórum trabalhando, a dona Luísa falou, Taubaté, saiu o resultado do concurso, 50 pessoas foram chamadas, seu nome não está lá. Jesus. Mas daqui 15 dias vai sair a segunda leva, mais 50. E justamente saiu. Ela falou, Taubaté, você é o 12º dessa nova leva. Você passou em 62º lugar. Falei, glória a Deus. Não acredito. Aí todos os juízes e os promotores que souberam, me chamaram, me cumprimentaram, me abraçaram, parabéns. Não é fácil, 19.800 candidatos, você é o 62º, você estudou mesmo. E aí, daí, em 74, chega 88 e fui candidato a vereador. Graças ao santo Deus, continuando a me proteger, eu olhava para ver se as estrelas ficavam olhando para mim ainda ou não. E eu vi que todas as estrelas, aconteceu, coincidência, é lógico, olhavam para mim. Falei, graças a Deus, foi eleito. 1988, em outubro a eleição. Quando chega em dezembro, o que aconteceu? Fui para Quiririm, sabe fazer o quê? Casamento do Vinícius com a Celeste, com essa caipirinha de Quiririm. Jovem, com 15 para 16 anos, com a Bruna na barriguinha dela. Olha que coisa mais linda. Deus é perfeito. Olha que coisa mais linda. Ele me dá de presente, joga no nosso colo o União Futebol Clube, que foi graças à União que eu conseguia o sustento, consegui o sustento para mim, para minha mulher, aqui em Mogi, graças à União. Isso eu falo, cada um de per si, porque não adianta você querer anunciar na imprensa na época, porque a imprensa só noticiava aquilo que era desejo deles, imprensa. Mas não parou aí. Quero ajudar a Mogi das Cruzes no seu desenvolvimento. E Valdemar me chamou, falou, Taubaté, preciso que você me ajude, Taubaté. Eu falei, Valdemar, quem precisa mais sou eu do que você. Eu que preciso de sua ajuda. Eu estou começando agora. Né? Eu estou debutando, Valdemar. Falou, conte comigo. E quando eu ia jogar no União, no veterano, eu liguei para você uma vez só, todo sábado você ia em casa na rua Coronel César Franco para me pegar, para me levar para a União, para jogar. E eu falei para o presidente, olha, eu só jogo meio tempo, desde que o Taubaté esteja junto comigo, porque ele é jovem, ele consegue correr, eu não consigo. Então, reencontro com o Valdemar na prefeitura, extraordinário prefeito, homem de coração, homem maravilhoso. Certa feita, Valdemar, estava despachando com ele, falou, Taubaté, o Valdemar é meio assim, aquele jeito diferente de atender as pessoas. O padre quer falar comigo. E padre? Padre Melo? Eu falei, padre, você tem o nome do padre na época. Não, padre Melo, não tem problema. Valdemar, pelo amor de Deus, ele mandou entrar. O padre entrou e falou, padre, eu vou atender o senhor, mas primeiro eu tenho o Taubaté. Faça favor, senta aí. Deixa eu aproveitar, padre. O senhor conhece um jovem em Mogi, de sobrenome Bertaioli, ou Bertagnoli, não sei, o Valdemar, aquele jeitão dele, né? Ele falou, sim, esse menino tem futuro, esse menino vai longe. E o Marco ficou sabendo dessa história. Vai longe. Ele já previu quem seria o Bertaioli. Impressionante o tirocínio que tinha o Valdemar com essa filha. Bom, depois daí, continuei, fui reeleito com o Chico Nogueira, e com o seu falecimento o padre assumiu, depois veio o Junge, o Bertaioli e o Marcos Melo. Vocês me perguntam, Taubaté, pela sua experiência, quem foi o melhor prefeito de Mogi das Cruzes? Eu não tenho dúvida de afirmar, não tenho. Igual o Bertaioli, não vai existir, desculpa, Mara, eu estou à vontade para falar. Tomara a Deus que você faça o que ele fez. Tomara a Deus. A Bertaioli era infinitamente superior aos demais. É fácil. Olha, a Avenida Júlio Simões, olha o acesso Mogi, a Suzana aqui por dentro, olha as creches, escolas que esse homem implantou na cidade. Não é fácil. Foi um extraordinário prefeito e um extraordinário, um grande amigo, irmão. Adoro o Marco. Mas, meus amigos,
a minha caminhada continuou, tanto que fui 7 vezes, estive nessa casa. Esta casa, quando eu aqui comecei, era frequentada por ícones do Legislativo mogiano. Luiz Alves Teixeira, Ivan Nunes Siqueira, Olímpia Tomiyama, Chico Bezerra, Cuco, o primo Cuco, todas pessoas experientes. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer no meio dessas cobras? Será que eu vou conseguir sucesso? A única saída é trabalhar. E eu ia visitar as pessoas, eu percorria as ruas dos bairros. Eu percorria para saber as necessidades, deixava o Valdemar louco, o Bertaioli doido, todo mundo deixava doido, porque eu pedia mesmo. Então, eu era conhecido na periferia, hoje nem tanto, porque a gente vai ficando velho, as pessoas também vão ser bem envelhecendo. Mas foi uma glória para mim pertencer a esta casa, e faço questão, sempre fiz questão de dizer às pessoas que eram candidato, falavam para mim, Taubaté, você, se eu for eleito, você pode me ajudar em alguma coisa? Estou à disposição. Que quando eu fui eleito, eu falava com a Aldete, que entende bem da língua portuguesa, sobre a correção, sobre alguns textos que eu apresentava para ela. Aqui mesmo, eu pegava certos documentos de colegas vereadores, eu chegava para o vereador e entregava, escuta, é melhor você rever isso aqui. Porque, olha, os erros, não há concordância. Erros absurdos, isso aí não é bom para casa. Eu falava, porque o vereador tinha interesse em aprender. Mas não adiantava muito, às vezes, para eu falar com o vereador, você leu sobre a origem dos 3 poderes? Você leu alguma coisa sobre Montesquieu? Eu falava para alguns vereadores. Raramente um ou outro vinha conversar comigo sobre isso. Voltaire, Rousseau. É importante para o vereador ter conhecimento disso. Como é importante o vereador ir para a periferia, visitar o povo não vai esquecer. Vocês acreditam que até hoje, às vezes a Aldete acha ruim comigo. Você para conversar com todo mundo, não é que eu paro, a pessoa olha para mim e fala, você não é Taubaté, você não é Taubaté. As pessoas se lembram de mim, como é que eu vou virar as costas? Não tenho nenhum interesse mais em continuar como candidato. Eu não posso virar as costas para essas pessoas que me ajudaram, que me deram o poder, que me deram alegria, satisfação de hoje ter o que eu tenho. Não é bens, não. Quando eu comecei, eu tinha os mesmos bens quando eu terminei, mas sim ter o respeito do povo mogiano. Isso é algo fantástico. Aqui hoje estou vendo 2 meus ex-assessores, doutor Hermano e a Neia, que antes de se casar com Leandro Lipe, meu sobrinho, a Neia trabalhou comigo. Doutor Jair Araújo também trabalhou comigo. Eu comentei agora há pouco, tinha 3 ex-assessores que tinham trabalhado comigo. O doutor Jair estava bem na minha frente, com alguém na frente, acabou me atrapalhando. Mas então, eles sabem da minha preocupação no atendimento ao povo. Eles sabem perfeitamente. Mas quando eu falei, agora há pouco, com vocês do Bertaioli, certa feita, conversando com um grande amigo chamado Campos Machado, o Campos me disse, Taubaté, você tem amizade com o vereador de Mogi das Cruzes, que foi com o prefeito de Mogi, que foi deputado comigo na Assembleia? Quem é? Marco Bertaioli. Meu Deus, Bertaioli é um menino de ouro, Campos é um menino de ouro. Por quê? Se precisa de alguma coisa? Não. Não preciso não. Apenas para dizer a você, obrigado, Marco, obrigado, que eu conversei com o Marco na Assembleia e ele fez lindos elogios a você. Lindos. Só não fiquei com ciúme porque a idade não ajuda. Mesmo porque o meu prato
não é o masculino, você sabe disso. Ele brincava comigo, pela fraternidade, pela amizade, pelo carinho, pela reciprocidade que nós tínhamos. Então, guarde para você o seguinte: como eu sei que você gosta do Bertaioli, não esqueça de uma coisa. Ele falou assim: calma, Taubaté, eu vou continuar falando. Eu sempre interrompia ele, porque senão ele ficava meia hora conversando comigo, eu tinha 5 minutos para conversar com ele. Ele me disse que você, certa feita, em determinado lugar, você fez um elogio a ele e o pegou de calça curta. Então, ao invés de você falar do jeito que você se referiu ao Marco, anote o seguinte, escreva o seguinte. E aqui está, eu queria, se ele estivesse, eu diria a ele: a gratidão é a irmã gêmea da lealdade, que é a cicatriz do caráter de um homem. E o nosso procedimento tem que ser com essa postura, com essa firmeza, com essa sinceridade, com essa lealdade, para que nós tenhamos respeito mútuo. É fundamental a vida do ser humano. Está muito bom. Eu até não tinha nem mais muita coisa a falar, porque vocês já falaram tudo a meu respeito. Mas mesmo assim, sobra sempre um pouquinho para o reconhecimento. Portanto, para a reciprocidade. Enquanto vê certa feita, olha só, isso é importante para os vereadores. Romão, grande amigo Romão, menino bom, gostei da sua eleição. Certa feita, eu fui convidado para participar de uma reunião, e aí uma pessoa que estava lá falou assim: ô vereador, eu não estava mais vereador, posso lhe fazer uma pergunta? Lógico. Por que você, vereador, ou os vereadores, não trazem a Copa São Paulo de Futebol Juvenil para Mogi? Eu falei: sabe por quê? Porque a mídia obsta, ela não divulga quem realmente trabalhou para que a Copa São Paulo de Futebol Juvenil viesse para Mogi. O senhor está fazendo essa pergunta, o senhor sabe que a Copa São Paulo já vai estar sendo realizada em Mogi. Mas eu tenho provas. Aqui eu tenho provas. O irmão foi comigo. O Campos Machado era amigo do Marco Polo Del Nero. Eu pedi para o Campos: você falou outra vez do Bertaioli para mim, então agora eu quero levar para ele uma resposta. Ele falou: Taubaté, vamos para a federação amanhã, vou ligar para o Marco Polo. Ligou, no dia seguinte eu fui, o irmão foi comigo. Aí o que eu fiz? 15 dias depois entrou o Reinaldo, porque o Marco Polo tinha saído. Entrou o Reinaldo. O Reinaldo, de onde é? De Taubaté. Quando ele soube que tinha um vereador de Taubaté querendo falar com ele, opa, é meu Patrício de Taubaté. Mas não era o vereador de Taubaté, era o Taubaté, vereador de Mogi. Entendeu? Me atendeu, o irmão sabe disso, com maestria. Aí falei com o Marco foi lá, o Marco deu aula para eles. Conclusão: naquele ano não pôde, porque estava em reforma. No ano subsequente, foi feito em Mogi. Então eu respondi para o cidadão desse jeito. Por sorte, eu tinha no carro um jornal, tá entre os meus cadernos, meus apontamentos, e eu voltei para a reunião e mostrei para ele. Falou: por que o senhor não põe na rádio, no jornal? Porque eles não têm interesse. Só querem publicar o que é de interesse deles, não é do povo. Bom, esse foi um dos trabalhos. O outro, gente, quem não sabe vai ficar sabendo. O trabalho tem um gênio em Mogi, para mim é gênio. Médico, extraordinária figura humana. Não há quem não goste desse médico, desse cidadão, desse nordestino, chamado Melquiades Machado Portela, que aqui está presente,
que me perguntou Taubaté, lembra-se, meu querido, da gordura trans? Foi você que fez um trabalho da gordura trans? Isso em 2005. Olha a genialidade desse homem. Falei, fui eu sim. Eu tinha ido para a Europa com a Odete, e lá eu vi na Espanha, e fiz um trabalho aqui em 2005. Mandei para o BOI. Em 2015, eu tenho um jornal, Folha de São Paulo. O governo, nem sei quem era o presidente, começou a implantar medidas oriundo da onde? Do trabalho do deputado federal, Valdemar Costa Neto. Mas surgiu aqui o BOI, uma pessoa de tanta personalidade, tanto caráter, falou, Taubaté, você quer que eu divulgue que foi em função do seu trabalho? Eu falei, não, o trabalho é seu. O seu, você que interveio lá em Brasília. Esse é o segundo que a imprensa mogiana tampouco atendeu. Outra luta minha, planejamento familiar. Não, nunca abri mão disso. Certa feita eu mandei para todos os governadores do estado. Só 2 que não responderam. 2 que não responderam. 3 responderam com evasivas. Todos os demais governadores me parabenizaram pela iniciativa. E que seria feito estudo para a implantação no estado de qual ele comandava. Até hoje ninguém fez nada sobre isso. Agora, meus amigos, tem muita coisa, vou falar só por último. Em Sabaúna tem uma empresa chamada FAME. FAME, F-A-M-E. FAME, material elétrico. Hoje tem uma outra sede em César de Souza. Quem trouxe a FAME para Mogi, que comprou o terreno, fui eu. A irmã não sabe disso, a Jair sabe, a Néia sabe. Por quê? Enquanto eu, oficial de justiça, conheci um advogado chamado Euclides Marcondes, de Guararema. E o Euclides me disse, Taubaté, certa feita, eu fui fazer uma intimação com um cliente dele, e o cliente falou, o oficial, o senhor pode conversar com o meu advogado? É uma ação, intimação, coisinha simples. Quem que é advogado? Doutor Euclides. Eu fui lá, tudo levado pelas mãos de Deus. O Euclides falou, Taubaté, resolvido o problema, coisa simples, Taubaté, você conhece alguma área em Mogi que está sendo vendida porque a FAME quer vir para cá? Serão mais de 1.000 funcionários o desejo deles. Pois bem, em 1993, com o Indena de Sabaúna, com o Darcy Luque, que era o gerente da Canepo, fomos à reunião em São Paulo e realizamos um negócio. Pergunto a vocês, lembram-se se a imprensa mogiana, na época, escrita, falada, que televisava, não existia. Alguém comentou alguma coisa? Ninguém. Ninguém. Para quem está na Câmara, é triste o vereador ter um trabalho com esse vulto, não ser reconhecido, não ser lembrado, não ser publicado. Deveria fazê-lo, não tanto por mim, mas que servisse de exemplo para outros vereadores, para que continuasse nessa luta, nesse objetivo de trazer a empresa para a cidade. E depois a FAME comprou em César de Souza. Hoje, realmente, tem mais de 1.000 funcionários nas 2 fábricas. Então, meus amigos, esse é o destino, essa é a nossa vida. Agora, só mais uma coisa para encerrar. Vocês devem estar muito cansados. É que eu estou empolgado, a verdade é essa. Cansado e empolgado. O vereador tem que estar preparado para tudo. Há 2 meses, estou saindo de um banco da cidade, presta atenção, um banco da cidade. Tem mais uma que faço questão de falar, é rápido. Na hora que eu vou sair, uma senhora está do meu lado, Taubaté, você não lembra mais de mim? Puxa, ela foi oficial de justiça comigo, professora da língua portuguesa, extremamente inteligente. Quando nós ficamos na parte interna do banco conversando, entra um japonesinho, Sachan, que jogava futsal comigo. Campo ele não jogava, porque era pequenininho, levava muita paulada. Mas para o futsal ele era um craque.
Ele disse, Taubaté, meu amigo, tudo bem com você? Eu estou bem, Satian, e você? Sempre aqui, vem buscar o dinheirinho, vem trazer mais dinheiro para guardar? Ele falou para ela, falou, essa aqui é minha amiga. Falou, prazer conversar com a senhora, conhecê-la. Cuidado, hein? Todo político é mentiroso. Mas não falou com maldade, não. Ele nunca foi com esse estilo. Aí, eu até anotei aqui. Eu falei, Satian, quem tem você como amigo não precisa de inimigo. Falei para ele, não precisa de inimigo. Por que você não falou que o Taubaté, ele é forte, use outros adjetivos. Taubaté é forte, jeitoso e idoso. Até aí eu concordo com você. Aí vira a professora, fala assim, a minha amiga falou assim, meu senhor, desculpe, gostei da resposta do Taubaté. Educada, prática e pedagógica. Vira o japonesinho e fala assim, desculpe, pois dessa melhor eu pagar a conta. Ele ficou sem graça, ficou desmontado, né? Depois ele me ligou, até desculpa a brincadeira, ele veio uma paulada da professora que nunca mais você meter com isso. Mas isso faz parte, a gente tem que estar preparado psicologicamente para dar as respostas. Agora, para quase finalizar, estou na prefeitura, em determinado dia, encontro com quem? Com o Tuta. O Tuta. E muitas pessoas falavam que ele era muito parecido comigo, eu com ele, e tal. Taubaté, atendi uma senhora agora há pouco aí. Ela me chamou Taubaté, eu fiquei com você. Bom. 10, 12 dias depois, estou na prefeitura. Seu Taubaté, o senhor não falou para mim que era para ir no sábado lá da Câmara às 9 horas da manhã? Eu falei? O senhor falou para mim. Está brincando comigo? Eu nunca atendi 9 horas da manhã na Câmara, e agora, principalmente agora que nem estou na Câmara, mas foi o senhor que me atendeu aqui, eu falei que precisava tanto do senhor. Falei, desculpa, mas o que a senhora precisa? Não, agora eu deixei o documento em casa, então a senhora volta amanhã aqui, eu vou esperar a senhora. E no dia seguinte ela voltou. Quem estava lá? O Tuta, estava saindo do banco. Viu, eu conversando com o Tuta, aí ela chegou, olhou para mim, olhou para o Tuta, olhou para mim. Agora, o senhor que é Taubaté ou ele? É que o Tuta, de saudosa memória, não está mais entre nós. Essas são as coisas da vida, as coisas que acontecem. Não posso deixar de passar essa oportunidade para destacar algo muito importante. E Mogi estava necessitando de mais, meus amigos, não posso deixar. É um trabalho feito pela prefeita Mara, que eu achei extremamente importante para a cidade. Foi a implantação de 2 secretarias, Secretaria da Mulher e Secretaria do Idoso da Melhor Idade. Isso já relatei a Mara, eu falei, na minha ida à Câmara, eu vou falar sobre isso. Mara, falar sobre a mulher, tem tantas coisas a ser falado da mulher, porque nós somos oriundos da mulher. A mulher tem algo muito mais representante para a nossa comunidade do que nós podemos pensar. Então, diante disso, passa a ser redundante ficar falando isto ou aquilo da mulher, porque todos nós sabemos. Outro, eu sou até suspeito para falar, que a secretaria, sou até suspeito, do velhinho, quando eu encontro um velho, um idoso, ou da melhor idade. Sou suspeito. Mas dentro dessa suspeição, assim que a Mara tomou posse, logo depois encontrei com algumas pessoas com a minha idade ou mais velho que eu. Taubaté, será que alguém vai se lembrar de nós? Ali na pracinha, eles ficam sentados lá aos sábados. Eu falei, por quê? Não, o idoso nunca é lembrado. Como não? A prefeita Mara já implantou a secretaria da melhor idade. A melhor idade que é o idoso mas ela vai fazer alguma coisa? Ela começou agora. Como é que vocês querem? O filho está na barriga da sua filha. Você não sabe se homem ou mulher quer dar nome? Ela começou agora. Deixa que ela administrar a cidade, que vocês vão ver a importância que ela vai ser para a nossa comunidade, para a nossa cidade e para vocês. Agora sim, eu quero
ler um texto para vocês, por falar em idoso, não é só homenagem a minha, todos os idosos, a todos aqueles da melhor idade. São os 10 mandamentos para se amar um idoso. Deixe-o falar do seu passado, porque nele existe um tesouro de verdade, de experiência e de beleza. Deixe-o vencer as discussões, porque ele tem necessidade de sentir-se seguro dele mesmo. Terceiro, deixe-o visitar ou receber seus velhos amigos, porque entre eles se sente reviver e junto a eles ser respeitado pela sua história e amizade. Quarto, deixe-o contar suas histórias, mesmo repetidas, porque se sente feliz quando o escutamos. Deixe-o viver entre as coisas que ele mais amou, porque sofre sentindo que arrancamos pedaços de sua vida. Deixe-o reclamar quando estiver nervoso, porque os idosos e as crianças têm direito à tolerância e à compreensão. Sexto, deixe-o reclamar quando estiver nervoso, porque os idosos e as crianças têm direito à tolerância e à compreensão. Sétimo, deixe-o passear com você nos finais de semana, nas férias, para que não sinta reforços se no próximo ano não estiver contigo. Deixe-o envelhecer com o mesmo impaciente amor com que deixa crescer seus filhos, porque tudo isso é parte da natureza. Deixe-o rezar, porque ele, como ele souber e como quiser, para descobrir a presença de Deus em seu caminho, que falta percorrer, quando puder, reze com ele. Deixe-o morrer nos braços da família e junto com amigos, mas antes disso, deixe-o viver como ele quiser. Não só falo de idosos, mas sim das pessoas que estão muito só. Agora sim, para finalizar, quero registrar, eu tinha esquecido a minha sobrinha Carmen, cujo marido, meu saudoso sobrinho, também se encontra repousando nos céus. A filha dele tem 3, trouxe ele para Mogi, ela com o marido com 3 meninas. Todas estão em Mogi hoje, com netos felizes da vida. Mogi, uma terra abençoada. Como eu disse a vocês que estava no final, e que no início, quando eu falei que abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, exatamente, as cortinas foram abertas e agora eu vou encerrá-la. Mas não posso deixar de fazer uma referência, seria desumano eu, se não fizesse a minha origem, Quiririm. Se o meu pensamento está em Quiririm, o meu coração está aqui, onde ficará eternamente. Muito obrigado a todos. Como é bom ouvir o nosso sempre vereador Taubaté. O Rodrigo Romão lembra muito bem, né, quando o Taubaté fazia uso da palavra na tribuna, todo mundo já ficava ali alerta, né? E eu acho que você anda treinando por aí, viu, doutor Peretti? Ele deve estar treinando por aí, viu? Como sempre, né, tem um dom da oratória. Agora eu quero convidar os bisnetos, o Murilo, a Maria Eduarda, o Miguel,
que farão a entrega de flores a Dona Odete Peretti Guimarães, esposa do nosso homenageado. Ouviremos agora o hino a Mogi com a letra de Raulino Paiva e a música de Raulino Paiva Júnior. Estamos chegando ao final dessa sessão solene. Agradecer a Deus por nos proporcionar, viu, Taubaté? E pode ter certeza
que um político como você, que passou nessa casa pelos 28 anos, você deixou um grande legado que jamais vai ser esquecido nessa casa. Não só pelo título de cidadão mogiano, mas pelo trabalho que você realizou e realiza ainda em função da cidade de Mogi das Cruzes. E te falo isso porque eu sou um vereador que anda muito, eu ando nos 4 cantos da cidade de Mogi das Cruzes. E muitas nessas andanças tem sempre fala do que você fez por esses bairros, os mais periféricos da cidade de Mogi das Cruzes, que poucos andam, mas também pelo centro da cidade de Mogi das Cruzes, vocês têm sempre descendeu. Pode ter certeza que esse teu legado jamais vai ser esquecido. Enquanto estiver nessa casa, Bi, Romão, a gente sabe disso, e para mim é uma alegria muito grande, e agradeço todo dia a Deus, de conviver com vocês, um período de 4 anos, os grandes vereadores da história de Mogi das Cruzes, como você citou aqui. Quando se fala de grandes vereadores, se fala de Cuco Pereira, se fala de vereador Taubaté Guimarães, se fala de Olímpio Camiama, que para mim foi dos maiores junto com vocês da história de Mogi das Cruzes. De uma inteligência junto com vocês, mas também ao mesmo tempo de uma sensibilidade tão grande, Neuza, de chegar, de conversar, de nos apoiar. Quantas vezes ele me chamou na prefeitura, quando ele era consultor, né, Taubaté, você lembra? Taubaté estava aqui como vereador, ele brincava, Ceará, vem aqui para a gente conversar um pouco, e começava a falar nisso. Então, isso é que nos inspira no dia a dia, né, ter vocês como exemplo de trabalho, de honestidade, porque a gente anda nos 4 cantos da cidade, a gente não vê falar um A. Isso te falo porque, assim, a gente vê falar de trabalho. Né, Mara? É isso que a gente tem falado, isso é o legado que a gente quer deixar aqui nessa Câmara Municipal, e a responsabilidade é muito grande, porque hoje, na tua época, como o Bigemo comentou aqui, doutor Milquides, quando se falava em política, eu sou nordestino, o nordestino gosta de política. Até a dona Odete perguntou, mas por que farofa, né? Aí eu falei, a nossa colônia é muito grande, cheguei em Mogi em 97, e a gente se encontrava na pizzaria Paulista, muitas pizzarias do pessoal nosso, fechava a pizzaria meia-noite, a gente ficava na meia-noite até 5 horas da manhã, dava um trabalho para o Bertolli, o pessoal reclamava daquele barulho nosso lá de madrugada, o pessoal reclamava e tal, e juntava ali 5, 6 meses, e eu falava muito alto, esse é um farofeiro danado, e pegou farofa, né? Mas é um momento que a gente está vivenciando de tamanha descredibilidade na política. E muitas vezes, naquela época, eu sou da época, quando chegava um político, como o Bigemo falou, mas um deputado, um vereador, autoridade, todo mundo, né, doutor Milquides, queria conhecer um vereador, um deputado. Hoje a gente chega no lugar, pessoal, muitas vezes a pessoa vira as costas. Mas isso nos motiva a trabalhar no dia a dia, e o culpado somos nós, políticos mesmo. Mas temos que mudar isso aí, vamos mudar com o trabalho. E nós vamos se inspirar em vocês, que deixaram e que construíram uma história num legislativo tão importante que é o Legislativo Mogiano, a capital do Alto Tietê. Obrigado por me ajudar, gratidão, porque, como comentei aqui, que você que abandonou a minha ficha no PL e abriu esse grande caminho para mim. Que Deus abençoe. Quero agradecer a cada um de vocês que está aqui presente, ao doutor Peretti, sempre amigo, sempre parceiro, né, doutor Peretti? Conheço o doutor Peretti há muitos anos, sempre muito gentil comigo. Agradecer a dona Odete aqui presente, ao Vinícius, a todos os familiares, todos os amigos aqui presentes. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vocês estão aqui hoje, nessa homenagem mais que merecida do sempre vereador Taubaté. Agradeço. Você que manda, você que manda. O presidente, me desculpe, presidente. A Mara lembrou muito bem, viu? Ela que é a autora dessa lembrança. Tem que dar para o justo o que é justo, não é verdade? E você foi que me lembrou de agradecer, individualizar a presença para os meus netos, Tiago, Rodrigo, as namoradas, as respectivas mulheres, Rafael, Bruna, meus bisnetos, Miguel, Maria e o Murilo. Murilo, não posso deixar. E deixa eu aproveitar, então, o carreto para o professor, meu vizinho está lá em cima, o supervisor também, a Cidinha, o engenheiro
meu grande amigo, não esqueci de você não, viu? Só que a gente vai ficando velho e vai esquecendo um pouco das coisas, não é verdade? E o empresário dos cogumelos e etc., aqui de Mogi, mora em Itaiaçupeba, o Atem com a esposa tem. Obrigado, viu, pela presença, viu, doutora? E o representante de Suzano, mas pertencente à família Pierusetti, também tinha lembrado de você. Agora, me perdoe, viu, gente, a omissão, é que a emoção fala mais alto, torna-se difícil. Estava querendo lembrar, o meu irmão é chamado daquele grande físico, porque ele é extremamente inteligente, viu? Não vou nem falar, extremamente inteligente. Tá? Obrigado, viu? Boa noite, desculpa. Agradeço às autoridades que puseram à mesa dos trabalhos, demais convidados pela presença. Convido a todos para a próxima sessão solene, que será realizada-se nessa sexta-feira, 27 de junho, às 19 horas, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Essa sessão solene está encerrada.